Que a paz de Cristo esteja convosco. Amém. Apanhe a Bíblia Sagrada e abram na primeira epístola que Paulo escreve aos cristãos que estavam em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se houver algum irmão desprovido da Bíblia, se você tiver intimidade para estar ao lado dele ou dela, então esteja, para que todos compartilhem a leitura bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, está escrito assim: palavras do apóstolo Paulo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. No 3, a igreja repita o versículo bíblico. 1, 2, 3. A igreja. Porque Se anunciar o Evangelho, não tenho de quem gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. podem tomar os seus assentos. Se for possível colocar a Bíblia de lado um instante, aplaudam o Senhor nessa noite. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O tema da mensagem é 3 razões porque devemos fazer missões. Repito o título da mensagem: 3 razões porque devemos fazer missões. Prestaram atenção no texto bíblico? O que Paulo escreve? Ponha para mim novamente, por favor. O texto bíblico básico introdutório. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Ou seja, a glória não é dele, a glória é de Deus. Pois me é imposta essa obrigação, não é favor, é obrigação do cristão anunciar o Evangelho. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Qual é a primeira razão porque devemos fazer missões? A primeira razão é a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. Anunciar o Evangelho é a vontade de Deus? Anunciar o Evangelho é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo não fazia por orgulho, mas por obrigação. Ele estava relatando em seus escritos: sobre mim pesa essa obrigação de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não tinha escolha. Deus o havia separado para esta obra. Queridos ouvintes da palavra de Deus, missão não é para quem quer, missão não é para quem gosta, é para quem é escolhido. Não é para qualquer um, irmãos, é para aqueles que Deus escolheu para anunciar o seu Evangelho. Você é um escolhido de Deus para anunciar o Evangelho? Tem escolhidos de Deus aqui nessa noite? Deixe-me ver, onde estão os escolhidos de Deus para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? Se anunciamos o Evangelho de Jesus, estamos fazendo a vontade de
A honra seria para Deus. E não era a escolha do apóstolo Paulo. Deus o tirou do jugo, da servidão do pecado. Deus o curou da cegueira para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ele foi escolhido. Deus disse a Ananias: vá à rua chamada direita, lá tem um homem que eu escolhi para anunciar o meu evangelho. Aleluia! Glória a Deus, verdade. Aleluia! É a vontade de Deus. Deus nos escolheu para anunciarmos a sua palavra. Graças a Deus por isso. Devemos conduzi-la. Devemos levá-la aos pecadores, aqueles que estão encarcerados no pecado, aqueles que estão aprisionados no pecado. Devemos anunciar o evangelho de Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu para isto. Paulo, um grande missionário, que anunciava o evangelho de Jesus Cristo por onde passava, sofreu açoites, perseguições, prisões, viagens perigosas para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele estava convicto que ele estava fazendo a vontade de Deus. Por isso, a primeira razão porque devemos fazer missões, porque é a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. Segunda razão, porque devemos fazer missões, porque é a única solução para o pecador. Repita após mim. Diga: fazer missões, anunciar o evangelho de Jesus. Diga: é a única solução para o pecador. Olha o que Paulo escreve: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Meu Deus do céu, Deus santo. A pessoa precisa ouvir e praticar o evangelho para ser salva. E não há salvação fora de Cristo. Precisamos anunciar o evangelho, porque é a única solução para o pecador. Se o evangelho não chegar a essas pessoas, como porventura elas serão salvas, se elas não ouvirem a palavra de Deus, se não anunciarem a palavra de Deus. Deus vivo, aleluia. Vejamos o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Por que devemos fazer missões? A segunda razão, porque é a única solução para o pecador. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho de Jesus Cristo. É a única solução para o pecador. Não podemos nos calar. Temos que anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta. Precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo, porque é a única solução para o pecador. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Precisamos nos propor a irmos. Por quê? Primeiro, porque é a vontade de Deus. Segundo, porque é a única solução para o pecador. Não podemos nos calar. Não podemos ser
temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sabia dessa obrigação. Ele escreve: é minha obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. E eu não vou me gloriar por isto, como muitos batem no peito e se gloriam, querem a glória de Deus para si. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Quem faz a obra da libertação é o Espírito Santo, irmão. A glória não é do homem. Deus não reparte, não divide a sua glória com homem algum. A glória é dele, somente dele. São os instrumentos do Senhor usados pela misericórdia dele. E a terceira razão, porque devemos fazer missões. Porque missões glorificam a Deus. Repitam após mim, diga: missões glorificam a Deus. Paulo não estava orgulhoso por isso. Ele diz: eu não tenho que me gloriar pela forma que ele pregava, pela forma que Deus o usava como instrumento do Senhor para almas serem alcançadas. Ele diz: eu não tenho que me gloriar. Irmãos, fazer missões não dá lucro. Fazer missões não enriquece. Fazer missões não dá fama. Mas fazer missões dá prazer para quem ama as almas. Quem ama as almas dá prazer fazer missões e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Deus vivo. O mundo é grande, mas poucos fazem missões. Muitos têm se acovardado. Só professam ser cristão dentro do templo. Dentro do templo dão glória a Deus, pulam no mistério, falam em línguas estranhas, mas tem almas perecendo lá fora que precisam ser alcançadas. Alguém tem que levar o Evangelho, alguém tem que anunciar o Evangelho para essas pessoas, para esses pecadores serem alcançados pela palavra de Deus. Volto a repetir: o mundo é grande, mas poucos fazem missões. Vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2. Ainda estou no terceiro tópico, na terceira razão, porque devemos fazer missões. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Os obreiros são poucos, muitos não estão interessados em anunciar o Evangelho, em fazer missões. Existem pessoas que estão preocupadas com a sua própria vida, com a sua própria necessidade, com as suas atividades diárias, mas não está preocupado com as almas. E Deus nos ungiu para anunciarmos a sua palavra. Isaías capítulo 61, versículo 1. Está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a
estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, tenho orado por eles. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, orai, pois, ao Senhor da ceifa. Jesus é o Senhor da ceifa. Deus é o Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Existem obreiros agora, missionários, que estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos orar por eles. Muitos estão perdendo as suas vidas por causa do Evangelho de Jesus, mas não deixam de anunciar a palavra. O que nós devemos fazer? Devemos ofertar para ajudarmos os missionários. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Eles precisam de ajudas financeiras para continuar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muitos estão sofrendo, sendo perseguidos. Muitos estão sendo lançados no cárcere. Países que não aceitam anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus no templo é muito fácil. Mas anunciar a palavra de Deus nesses países em que os cristãos são perseguidos, encarcerados e até mortos por causa do Evangelho de Jesus, muitos não querem. Muitos não querem. Jesus nos escolheu para anunciar o seu Evangelho. E Paulo, um grande missionário, escreveu 13 epístolas, sofreu por amor ao Evangelho, perdeu a sua vida por amor ao Evangelho, foi prisioneiro, jogado no calabouço, muitas vezes teve que fugir para não ser morto, mas não deixou de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a Igreja de Cristo, nos tempos atuais, não pode ficar de braços cruzados. Não podemos nos calar. Precisamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Tem almas a serem alcançadas aí fora e o Evangelho precisa ser pregado. Aleluia! Glória, 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 glória. O Evangelho precisa ser anunciado. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Por quê? Porque glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque é a única solução para o pecador. Por isso nós devemos fazer missões. Por isso nós devemos fazer missões. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoas, Aleluia, Jesus. classe social, raça, cor, não importa, sem fazer acepção, anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Ide ao mundo. Não está escrito: fique dentro do templo e anuncie a palavra. Também anuncie a palavra dentro do templo e fora do templo. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 20, versículo 21. Vejamos o que está escrito.
96, versículo 3. Salmos 96, versículo 3. Está escrito: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre as nações. Não podemos nos calar. Devemos anunciar o Evangelho. Deus nos escolheu para isto. Deus nos chamou para isto, para anunciarmos o seu Evangelho. Por quê, pastor? Porque é a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque é a única solução para o pecador. Por quê, pastor? Porque missões glorificam a Deus. E eu termino a minha oratória com esse texto bíblico que já foi lido no decorrer da mensagem, mas eu volto a ler novamente. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15.